Gente, eu vou finalizar aqui com os períodos, né? Que a gente já falou em frase, oração, e agora a gente vai para os períodos. Que nós temos dois, período simples e o período composto. O período já vem um pouquinho mais alongado, porque ele vem seguido de sentido mais a quantidade de orações, que é a quantidade de verbos que vai conter na frase, né? Aí, para ser um período simples, ele tem que conter somente um verbo, que nós chamamos de um período. Ele saiu do trabalho. Quantos verbos tem na oração? Eu até marquei aqui. Só tem um verbo, né? Se só tem um verbo, então só vai ter um período. Esse período nós chamamos de período simples, dentro das orações, formado por uma oração. Então, essa oração aqui, ó, ela tem um verbo, que nós chamamos de período simples. Aí depois nós temos o período composto, né? Formado por mais de uma oração. O que é isso? Ou seja, formado por mais de um verbo. Aí eu coloquei aqui uma frase para vocês. Faça como eu pedi. Quantos verbos tem aqui? Faça é um verbo, pedir é outro verbo. Então, nós temos dois períodos. Passou de um, nós chamamos de período composto, certo? Aí nós vamos para outra frase que eu coloquei aqui, que tem muita gente que tem dúvida em relação a isso. Começou a gritar enquanto ele ia passando. Começou a gritar, são dois verbos juntos. Quando existem dois verbos, um seguido do outro, que é a sequência, nós falamos que só tem um verbo, só tem um sentido de verbo. Por quê? Nós chamamos de locução verbal, quando existir mais de um verbo seguido, tá? Tem que estar seguido um próximo do outro. Começou a gritar enquanto ele ia passando. Então, começou a gritar só tem o sentido de um verbo. Qual é o próximo verbo? Passando, tá? Tá até no infinitivo aqui, que é o gerúndio. Passando, indo, voltando. Então, nós temos nessa frase dois verbos. Então, também é chamado de período composto. Tá bom? Essa aí vai dar para vocês resolver as atividades. Qualquer dúvida, estou no PV. Gente, eu vou finalizar aqui com os períodos, né? Que a gente já falou em frase, oração, agora a gente vai para os períodos. Que nós temos dois, período simples e o período composto. O período já vem um pouquinho mais alongado, porque ele vem seguido de sentido mais a quantidade de orações, que é a quantidade de verbos que vai conter na frase, né? Aí, para ser um período simples, ele tem que conter somente um verbo, que nós chamamos de um período. Ele saiu do trabalho. Quantos verbos tem na oração? Eu até marquei aqui. Só tem um verbo, né? Se só tem um verbo, então só vai ter um período. Esse período nós chamamos de período simples, dentro das orações, formado por uma oração. Então, essa oração aqui, ó, ela tem um verbo, que nós chamamos de período simples. Aí depois nós temos o período composto, né? Formado por mais de uma oração. O que é isso? Ou seja, formado por mais de um verbo. Aí eu coloquei aqui uma frase para vocês. Faça como eu pedi. Quantos verbos tem aqui? Faça é um verbo, pedir é outro verbo. Então, nós temos dois períodos. Passou de um, nós chamamos de período composto, certo? Aí nós vamos para outra frase que eu coloquei aqui, que tem muita gente que tem dúvida em relação a isso. Começou a gritar enquanto ele ia passando. Começou a gritar, são dois verbos juntos. Quando existem dois verbos, um seguido do outro, que é a sequência, nós falamos que só tem um verbo, só tem um sentido de verbo. Por quê? Nós chamamos de locução verbal, quando existir mais de um verbo seguido, tá? Tem que estar seguido um próximo do outro. Começou a gritar enquanto ele ia passando. Então, começou a gritar só tem o sentido de um verbo. Qual é o próximo verbo?
passando, tá? Tá até no infinitivo aqui, que é o gerúndio, passando, indo, voltando. Então, nós temos nessa frase dois verbos, então também é chamado de período composto, tá bom? Essa aí vai dar para vocês resolver as atividades. Qualquer dúvida, estou no PV.